A empresa me demitiu sem motivo. Enquanto eu arrumava minhas coisas, uma simples faxineira me perguntou: "O cargo de vice-presidente do grupo você quer?" Meu nome é Bruno, tenho 32 anos e era gerente de projetos no Grupo Vanguarda, um renomado conglomerado de tecnologia e mercado imobiliário em São Paulo. Visto de fora, muita gente achava que eu estava bem. Um salário de quase 15 mil reais por mês. Trabalho limpo em escritório na Faria Lima, usando camisa social, café com os amigos no fim de semana e, de vez em quando, algumas fotos de reuniões em grandes hotéis postadas nas redes sociais. Mas só quem tá dentro entende o quão frágil esse estar bem realmente é. Em 5 anos no Vanguarda, eu quase nunca soube o que era sair no horário. Houve fases de projetos urgentes em que dormi na empresa a semana toda. Teve dia em que, às 3 da manhã, eu ainda estava revisando planilhas e às 5 da manhã já estava na obra para encontrar fornecedores. Já cheguei a ter quase 40 graus de febre e continuar abraçado ao notebook em reuniões, com medo de atrasar o cronograma. Não era porque eu amava o trabalho a ponto de esquecer de viver, mas porque eu não podia me dar ao luxo de parar. Meu pai estava com câncer de pulmão em estágio 3. Minha mãe se aposentou precocemente para cuidar dele. O dinheiro dos remédios todo mês era um poço sem fundo. Só a medicação importada custava mais de 20 mil reais por ciclo. Minha família é do interior, de Itapeva. Vendemos um terreno, pegamos dinheiro emprestado com parentes e até a aliança de casamento da minha mãe foi penhorada. Eu era o único que ainda podia carregar esse peso, então não me era permitido perder o emprego. Mas a vida muitas vezes é cruel exatamente desse jeito. O que a gente mais teme costuma chegar bem na hora em que não temos mais para onde correr. 3 dias antes de ser demitido, eu havia acabado de entregar o maior projeto desde que entrei no grupo, o Condomínio Inteligente Monte Verde, com um orçamento de mais de 50 milhões de reais e 10 meses de trabalho. 6 pessoas da minha equipe praticamente moraram na empresa. O cliente era famoso por ser exigente, mudava os requisitos a cada 3 dias. A equipe técnica fazia, refazia, quebrava e fazia de novo. Houve noites em que a equipe inteira comia macarrão instantâneo no subsolo porque o refeitório já tinha fechado e ninguém podia ir embora. Mas no fim, conseguimos entregar o projeto 2 semanas antes do prazo. No dia em que enviei o relatório final de aprovação, eu estava sentado sozinho no escritório, olhando para o relógio que marcava 22h47. O andar inteiro estava quase às escuras. Tomei um gole do meu café já frio e sorri para mim mesmo. Finalmente tinha acabado. Abri o e-mail e enviei toda a documentação para o Carlos, meu gerente de departamento. Menos de 1 minuto depois, ele respondeu com apenas 2 palavras: recebido. Nem um bom trabalho ou obrigado pelo esforço. Eu já estava acostumado com isso no Vanguarda. Quem realmente trabalha duro raramente é lembrado. Quem sabe levar o crédito é quem sobe. Carlos tinha 42 anos, uma competência mediana, mas era excelente em fazer contatos. Em todos os projetos era o nome dele que aparecia na direção, enquanto os subordinados quebravam as costas. Eu sabia de tudo, mas engolia sapo porque meu pai estava internado. Naquela noite, antes de sair, voltei à minha mesa, abri a última gaveta e peguei uma caneta preta, que na verdade era um gravador, pequena como 2 dedos, verifiquei a luz de sinalização e coloquei no bolso do paletó. Não era a primeira vez que eu gravava algo. Há 6 meses, Carlos havia me pressionado a aprovar um fornecedor com um dossiê técnico cheio de falhas. 3 meses atrás, ele insinuou que precisaríamos flexibilizar um pouco do orçamento do projeto para despesas de representação. Na semana passada, ele me chamou na sala dele, fechou a porta e disse em voz baixa: "Bruno, os pagamentos do investidor vão atrasar uns dias, mas no fim do mês o grupo vai auditar a taxa de retorno. Você me entende, né?" Eu perguntei: "Você quer dizer que devemos maquiar o fluxo de caixa temporariamente?" Carlos riu: "Não use palavras feias. Isso é um ajuste financeiro, toda empresa faz." Naquele momento, a caneta gravadora estava no meu bolso. Ela registrou cada palavra de forma nítida. Eu não sou do tipo que joga sujo pelas costas, mas entendi uma coisa. Nessa empresa, se você não preparar sua própria rota de fuga, um dia será empurrado do precipício sem ninguém para te salvar. Naquela noite em casa, mandei mensagem para o Thiago, meu amigo da faculdade que agora é advogado. Perguntei se havia algum problema legal em guardar provas do chefe, forçando funcionários a burlar processos para me proteger. Ele me ligou na mesma hora, com a voz muito séria,
Toma cuidado, uma vez que você soltar essas provas, tem que ir até o fim, não pode hesitar. Esse tipo de gente, quando encurralada, morde de volta com muita força. Eu entendi. E por isso, fiquei quieto. Até que na tarde seguinte, Carlos, de repente, me mandou substituir Lu na apresentação do projeto para a diretoria do grupo. Quando ouvi isso, achei estranho, porque historicamente, Carlos sempre fazia questão de apresentar esses grandes projetos para levar o crédito. Desta vez, ele jogou para mim. Passei a manhã toda montando os slides e pela primeira vez decidi não esconder nada. Especifiquei claramente na seção financeira que o projeto havia recebido um adiantamento de R$300 mil de outro fundo para embelezar a taxa de retorno. Não usei a palavra desvio. Escrevi apenas ajuste temporário aprovado pela gerência. Mas qualquer um que lesse entenderia. Naquela tarde, na grande sala de reuniões no 3º andar, vi Carlos sentado no fundo. O olhar dele me cortava como uma faca. Quando cheguei ao slide com aquela frase em vermelho, a sala ficou em silêncio. Roberto, o vice-presidente do grupo, perguntou apenas uma coisa. Esse procedimento está de acordo com as normas financeiras? Carlos deu um pulo para responder, mas o VP o cortou. Eu perguntei ao Bruno. Eu estava lá de pé. Sabia que se dissesse uma palavra errada, seria o bode expiatório. Mas no fim disse a verdade. Do ponto de vista das regras financeiras, não é um procedimento adequado. A sala ficou gelada. Vi o rosto do Carlos mudar de cor instantaneamente. No fim da reunião, ele se aproximou de mim e sussurrou. Muito bem, você acabou de cavar sua própria cova. Não respondi, mas daquele momento em diante, eu sabia que estava frito. Nos 2 dias seguintes, o departamento inteiro começou a me evitar. As pessoas que costumavam me chamar para almoçar ficaram caladas. Alguém até falou alto na copa. Quem tem coragem de andar com o tipo de cara que vende o chefe para ganhar pontos com a diretoria? Eu ouvi tudo, mas o pior não foram essas palavras. Na tarde seguinte, no grupo interno, Carlos enviou um comunicado indicando Patrícia, a prima da esposa dele, para o cargo de gerente sênior devido à sua excelente contribuição no projeto Monte Verde. Olhei para a tela por um longo tempo. Do começo ao fim do projeto, Patrícia não fez quase nada além de formatar a fonte dos relatórios. Mas era ela quem seria promovida, enquanto eu me preparava para ser chutado da empresa. Naquela tarde, o RH me chamou. Quem me atendeu foi Helena, a diretora de recursos humanos. Ela deu um sorriso leve, aquele tipo de sorriso de quem está acostumado a usar palavras macias para cometer atos cruéis. Ela disse: Bruno, você é muito competente, mas no mundo corporativo é preciso entender as regras do coletivo. Tem coisas que não precisam ser ditas de forma tão direta. Em seguida, ela mencionou a doença do meu pai. Foi uma menção muito sutil, mais suficiente para gelar minha espinha. Saí da sala de reuniões com a sensação de ter algo apertando o meu pescoço. Naquela noite, desci até a sala de segurança no subsolo com a desculpa de procurar um pendrive perdido. Pedi para ver as câmeras do corredor do meu andar e vi que na noite anterior, Patrícia havia entrado na sala do Carlos, perto das 22. Meia hora depois, saiu carregando pastas do projeto Monte Verde. Gravei a tela com meu celular. Ao voltar para o meu andar, passando pela sala do Carlos, ouvi a voz dele falando com Helena. Temos que lidar com ele agora. Se demorar, estraga tudo. Helena respondeu. Fique tranquilo, o dossiê está pronto. É só carimbar como falta grave e mandamos por justa causa. Eu estava parado na porta. No bolso do meu paletó, a luz vermelha da caneta gravadora piscava, minúscula. Quase não dormi naquela noite. E na manhã seguinte, tudo realmente começou. Assim que entrei no escritório, vi uma caixa de plástico transparente na minha mesa. Carlos estava no meio da sala, acompanhado de Helena e 2 seguranças. O departamento estava em silêncio absoluto. Carlos olhou para mim e falou em voz alta. A empresa decidiu rescindir seu contrato de trabalho por violação grave das normas financeiras e vazamento de informações internas. Eu ouvi cada palavra, mas o estranho é que eu estava assustadoramente calmo. Talvez porque, no fundo, eu sabia que essa tempestade finalmente havia chegado. Fiquei no meio da sala, de braços caídos, de frente para a caixa de plástico. Estava vazia, mas parecia um pequeno caixão para os meus 5 anos de juventude entregues ao vanguarda. Carlos estava a poucos passos de mim, o rosto frio, mas o canto da boca levemente erguido. O tipo de sorriso de quem preparou a faca cavou o buraco e só espera você tropeçar e cair. Helena estava ao lado dele, segurando papéis com a voz monótona de quem lê um edital.
Bruno, esta é a decisão de demissão por justa causa. O motivo é a violação grave das regras da empresa, falsificação de registros financeiros do projeto, indícios de conluio com fornecedores, além de retenção e disseminação não autorizada de dados internos. De acordo com a lei, a empresa não pagará nenhuma verba rescisória, apenas o saldo de salário até o dia de hoje. Olhei para o papel que ela empurrou na minha direção. As palavras eram muito bonitas, muito formais, o carimbo estava claro, mas cada linha era como lama jogada sobre a honra de um homem. Perguntei lentamente: onde estão as provas, Helena? Ela hesitou por um segundo, mas rapidamente recuperou a compostura. O relatório da investigação interna está completo. Você não precisa debater isso aqui. Se quiser contestar, pode entrar com uma ação pelos meios legais. Olhei para Carlos. Você disse que eu fiz conluio com fornecedores. Qual fornecedor? Qual transação? Qual dia? Qual o valor? Carlos deu um sorriso cínico. Bruno, a essa altura do campeonato, para que esse teatro? A empresa, em consideração aos anos que você passou aqui, está permitindo que você arrume suas coisas e saia em silêncio. Não nos obrigue a mandar os seguranças te escoltarem. Isso ficaria muito feio. A sala inteira estava muda. Vi Patrícia no canto, de cabeça baixa, olhando para o celular, mas incapaz de esconder um sorriso de satisfação. Aqueles colegas que antes me chamavam de Brunão, que me pediam ajuda com planilhas, que sentavam comigo para comer marmita fria às 23h, agora não ousavam olhar nos meus olhos. Eu não os culpava. A necessidade de pagar as contas faz as pessoas sentirem medo, mas meu coração ainda doía. Doía porque, afinal, num lugar onde você deu o sangue como se fosse sua casa, na hora em que é jogado para fora, o único som que resta é o do silêncio de quem desvia o olhar. Peguei a carta de demissão e li cada linha. As acusações eram pesadas, mas os detalhes eram vagos. Sem datas específicas, sem alvos específicos, sem conciliação bancária, sem nenhuma ata de reunião comigo. Eram apenas palavras arranjadas para formar uma sentença de culpa. Coloquei o papel na mesa. Eu não aceito isso. O rosto de Carlos fechou imediatamente. Você não aceita? E o que você vai fazer? Olhei bem nos olhos dele. Vou recorrer. E se precisar, eu processo a empresa. Helena baixou a voz, mas cada palavra era mais fria que antes. Bruno, um conselho de amiga. Seu pai está no hospital, sua família precisa de dinheiro. Se você causar problemas agora, a empresa tem o direito de enviar um alerta sobre sua conduta para outras empresas do setor. Você não vai conseguir emprego em lugar nenhum. Pense nos seus pais. A palavra pais bateu no meu peito. Naquele instante, o rosto do meu pai apareceu claramente na minha mente. Magro após a quimioterapia. Os olhos ainda tentando sorrir quando eu ia visitá-lo no interior. E minha mãe que sempre dizia: filho, foque no seu trabalho. Eu cuido de tudo por aqui. Mas eu sabia que no meio da noite ela chorava em silêncio na varanda. Fechei os punhos. Eles estavam usando o meu ganha-pão para me ameaçar, a doença do meu pai para me coagir, a pobreza da minha família como uma corrente. Olhei para Helena e falei pausadamente: Helena, não coloque meu pai no meio disso. Negócios são negócios, minha honra é minha honra. Eu não assino confissões de coisas que não fiz. Carlos ficou vermelho de raiva. Quem você pensa que é? Um gerente de projetozinho de merda querendo falar de honra com a empresa? Não respondi. Voltei para minha mesa e lentamente comecei a guardar minhas coisas. Primeiro, meu vaso de jiboia que eu cultivava desde o primeiro dia. As folhas estavam um pouco amarelas porque andei sem tempo de regar nas últimas semanas, mas as raízes ainda tentavam crescer na borda. Coloquei o vaso na caixa como se fosse um velho amigo. Depois, meu caderno grosso, cheio de anotações de reuniões, números e mudanças de escopo. Minha garrafa térmica amassada, algumas canetas, um HD externo, alguns livros da área. Um segurança fez menção de ajudar. Eu falei baixo. Eu mesmo faço. Ele recuou a mão com um olhar de pena. Inclinei-me para desconectar o HD do computador. Enquanto minha mão tocava a parte de trás do gabinete, pressionei um pequeno compartimento. Um dispositivo de armazenamento minúsculo, do tamanho de uma unha. Caiu na minha palma. Era algo que eu havia instalado meses atrás para fazer backup de arquivos essenciais de trabalho, e-mails, logs de edições, mensagens e documentos que haviam sido apagados da rede. Guardei o chip no bolso de forma muito discreta. Naquele momento eu sabia que tinha acabado de recuperar uma parte da minha vida. Quando levantei a caixa, Helena me entregou outro papel.
Assine o termo de devolução de equipamentos e este acordo de confidencialidade e pode ir. Bati o olho rapidamente. Havia uma cláusula dizendo: o funcionário reconhece não haver pendências com a empresa e renuncia voluntariamente a qualquer direito de reclamação, denúncia ou ação judicial relativa ao período trabalhado. Dei uma risada fraca. Isso eu não vou assinar. Carlos bateu na mesa. Bruno, não abusa da sorte. Eu olhei para ele. Nós temos uma disputa. A empresa está me difamando. Não abro mão dos meus direitos. Helena me encarou longamente. O olhar dela não era mais dócil. Tem certeza disso? Absoluta. O ar na sala ficou pesado, como antes de uma tempestade de verão. Segurei a caixa e caminhei para fora do setor. Passando pelas mesas, ouvi os teclados pararem e depois voltarem a digitar. Ninguém me acompanhou até a porta, ninguém disse uma palavra. Apenas Patrícia levantou os olhos, com um misto de triunfo e confusão, como se não entendesse por que alguém que acabou de perder tudo ainda andava com as costas tão retas. As portas do elevador se fecharam e vi meu reflexo no aço escovado. Camisa social amassada, cabelo bagunçado, olheiras de quem não dorme segurando uma caixa bagunçada. Eu parecia um perdedor, mas no meu bolso estava o gravador. No meu celular estavam as fotos e na minha mão o pequeno chip de dados. Eu ainda não tinha vencido, mas também não estava morto. O elevador chegou ao térreo. As portas se abriram e o sol no saguão era tão forte que tive que apertar os olhos. Passei pela porta giratória do prédio comercial e fiquei na calçada da Faria Lima, pensando em pedir um Uber para casa. Uma rajada de vento frio passou, balançando os papéis na minha caixa. Senti um nó na garganta. Por 5 anos, acreditei que se fosse honesto e trabalhador, um dia meu esforço seria reconhecido. Mas a vida ensina que às vezes você não perde por ser incompetente, perde por não ser mau o suficiente. Justo quando me abaixei para segurar os papéis que iam voar, uma voz envelhecida soou ao meu lado. Seu Bruno? Levantei a cabeça. Era a Dona Marta, a faxineira responsável pelo nosso andar. Uma mulher de mais de 60 anos, cabelos grisalhos, magra, sempre de uniforme cinza, limpando o chão em silêncio todas as manhãs antes da equipe chegar. Eu a encontrei várias vezes nos plantões de madrugada. Um dia até dei a ela uma caixa de salgados que sobrou. Ela só sorriu, gentil, e disse: obrigada, meu filho. Eu não esperava que ela soubesse meu nome. Oi, Dona Marta. Ela me olhou, os olhos estranhamente calmos. E então fez uma pergunta que me fez pensar que eu tinha ouvido errado. Aquele cargo de vice-presidente do grupo, você ainda quer? Fiquei paralisado. O barulho do trânsito continuava. O sol se abatia no concreto. As pessoas no saguão passavam apressadas, mas nos meus ouvidos tudo parecia em câmera lenta. Olhei para a mulher de uniforme na minha frente. O que a senhora disse? Dona Marta olhou em volta e baixou a voz. Não é bom falar aqui. Venha comigo. Ela virou e caminhou em direção a um corredor lateral do prédio. Fiquei parado por alguns segundos. Minha razão dizia que aquilo era um absurdo. Uma faxineira perguntando se eu queria ser vice-presidente parecia uma piada de muito mau gosto no dia em que fui demitido. Mas o olhar da Dona Marta não parecia brincadeira. Era sereno, profundo e estranhamente lúcido, como o olhar de alguém que fica fora do palco, assistindo aos atores, à plateia e ao que acontece atrás das cortinas. Abracei minha caixa e a segui lentamente. Eu não fazia ideia de que em poucos minutos a pequena porta que levava ao depósito de materiais de limpeza abriria um caminho que mudaria minha vida para sempre. Segui Dona Marta pelo corredor lateral. Era um lugar que pouca gente notava, usado só pelo pessoal da limpeza e manutenção. O cheiro de desinfetante pairava no ar. A lâmpada fluorescente piscava, alongando nossas sombras no piso frio. Eu ia atrás, com a cabeça ainda girando. 1 hora atrás, eu era um funcionário demitido por justa causa. Agora, uma faxineira me oferecia a vice-presidência. Se eu não tivesse ouvido com os próprios ouvidos, acharia que alguém estava inventando uma história. Ela parou diante de uma porta de metal escrita materiais de limpeza. Tirou uma chave, abriu e olhou para mim. Entre. Entrei. Não era muito grande. Uns 10 metros quadrados. De um lado, havia rodos, vassouras, panos e produtos químicos. Mas no fundo havia uma velha, porém limpíssima, mesa de madeira com uma garrafa térmica de café e um telefone fixo preto. Tudo tão arrumado que nem parecia um depósito. Dona Marta fechou a porta e o silêncio dominou. Só então reparei bem nela.
Cabelos grisalhos presos, mãos cheias de rugas, mas unhas cortadas e limpas. O mais importante era o olhar. Não era o olhar de quem passou a vida inteira de cabeça baixa limpando o chão. Era uma calma de quem já viu muita coisa grande acontecer. Ela se sentou, serviu um copo de café para mim. Sente-se, Bruno. Coloquei a caixa no chão e me sentei na frente dela. Ainda não entendi o que está acontecendo. Ela concordou com a cabeça. Se eu fosse você, também não entenderia. Ficou em silêncio por um instante e continuou. Você sabe quem fundou o Grupo Vanguarda? Foi o Sr. Antônio, o presidente. Quem mais? Hesitei. Na verdade, pouco se falava disso na empresa. Sabia-se que o grupo foi erguido por 2 irmãos. Depois, o irmão mais novo saiu das operações e quase sumiu. Respondi devagar. Acho que tinha outra grande acionista, mas não sei os detalhes. Dona Marta me olhou. Meu nome verdadeiro é Marta Lemos. Fiquei de queixo caído. Marta Lemos. Eu já tinha visto esse nome nos relatórios do alto escalão de acionistas. A mulher que possuía quase 20% das ações do Vanguarda, mas não aparecia publicamente há mais de 10 anos. Olhei longamente para ela, depois para o uniforme cinza. Meu primeiro sentimento não foi choque, foi descrença. Me perdoe, dona. Quer dizer, ela deu uma risada leve. Não precisa mudar o jeito de falar. Pode me chamar de Dona Marta. Engoli em seco. Se a senhora é mesmo Marta Lemos, por que trabalha como faxineira? Ela sorriu melancólica. Há 10 anos meu marido faleceu. Depois disso perdi o interesse no mundo dos negócios. Meu irmão queria me manter no conselho, mas recusei. Pedi apenas um trabalho simples neste prédio. No começo era para matar o tempo. Mas quanto mais tempo passava aqui, mais percebia que, olhando lá de baixo, enxergamos as pessoas com muito mais clareza do que de dentro de uma sala de diretoria. Ela me encarou, como você, por exemplo, franze a testa. Eu? Sim. Você entrou na empresa aos 27, passou 3 anos na engenharia e depois foi para a gestão de projetos. Em 5 anos, nenhuma advertência. Trabalha duro, não bajula, não entra em panelinhas. Seu pai está doente há 3 anos. Todo mês você manda dinheiro para o interior. Teve uma vez que você chorou na escada de emergência porque o hospital ligou cobrando urgência, mas enxugou o rosto e voltou para a reunião. Senti espinha gelar. Ela sabia demais. Aquela noite eu realmente chorei na escada por uns 10 minutos depois que minha mãe ligou, mas voltei sorrindo. Ninguém sabia. E ela sabia. Por que a senhora prestou atenção em mim? Ela me fitou profundamente, porque o Vanguarda está apodrecendo. O quartinho ficou mudo. Longe, ouvia-se um carrinho de limpeza no corredor. Ela continuou. De 3 anos para cá, problemas graves surgiram no grupo. A gerência média formou facções, ganham comissões por fora de fornecedores, superfaturam custos, usam os projetos em disputas de poder. Há quem até vaze dados em troca de dinheiro. Pensei no Carlos. Não, ela adivinhou. Carlos é só uma engrenagem pequena. Meu irmão já está velho, a saúde não é a mesma. Ele não tem como ir verificar tudo pessoalmente. E o pessoal de baixo começou a achar que pode passar a perna na diretoria. A senhora desconfia do Carlos? Não desconfio, tenho certeza. Fiquei quieto, peguei o celular e mostrei a ela as fotos e os áudios que gravei. Ela ouviu tudo atentamente, sem surpresa, como se já soubesse de tudo. Quando chegou na parte em que Helena usa meu pai para me forçar a assinar o termo, o olhar de Marta ficou gélido. Ela colocou o copo na mesa. Passaram de todos os limites. Olhei para ela. Mas eu não entendo o que isso tem a ver com o cargo de vice-presidente. Ela se levantou, abriu a gaveta da velha mesa e tirou uma pasta parda. Leia. Abri. Era o dossiê de nomeações de alto escalão. Na primeira página, a proposta para vice-presidente de projetos. Havia 3 nomes e o de Carlos estava lá. Olhei para ela. Carlos vai virar VP? Exato. Senti um frio no peito. Se eu tivesse ficado calado hoje, se tivesse assinado aquele papel e saído como um cão enxotado, em poucas semanas Carlos sentaria na cadeira de VP pisando no meu suor e no meu sangue, enquanto eu carregaria a fama de ladrão demitido por justa causa, talvez pro resto da vida. Dona Marta falou pausadamente. Sabe qual é a coisa mais assustadora? É que quem faz a coisa errada sobe muito rápido, enquanto quem mantém seus princípios é esmagado primeiro. Abaixei a cabeça. Eu não sabia o que dizer, porque essa era a exata sensação que me sufocava há anos. Ela continuou. Você é competente. Mas a competência não basta para sentar no topo. O mais importante é saber se você tem coragem de manter seus princípios quando estiver lá em cima. Dei um sorriso amargo. Eu não consigo nem manter meu emprego hoje.
É por isso que estou perguntando se você quer mudar de posição. Levantei os olhos. O que a senhora quer dizer? Quero dizer que se hoje você teve coragem de ficar de pé quando o empurraram para o fundo do poço, então amanhã você terá fibra para ficar de pé no topo. Olhei para a mulher à minha frente. Pela primeira vez na vida, senti que alguém realmente estava me enxergando. Não enxergava meus resultados ou a minha utilidade. Enxergava o ser humano que eu sou. Naquele exato momento, o telefone fixo do depósito tocou. Dona Marta atendeu. Certo, mande-os descer. Ela desligou e olhou para mim. O vice-presidente e a turma estão descendo. Meu coração disparou. Poucos minutos depois, passos rápidos ecoaram no corredor. A porta se abriu e o primeiro a entrar foi Roberto, o vice-presidente do grupo. Atrás dele, Carlos e Helena. Provavelmente foram chamados de surpresa, pois a confusão ainda estampava seus rostos. Mas no segundo em que viram Dona Marta sentada no depósito, a cor dos três mudou na hora. Especialmente Carlos. Ele ficou branco como se tivesse visto um fantasma. Roberto fez uma leve reverência. Dona Marta, Carlos e Helena congelaram. Vi claramente a mão de Helena tremer e os lábios de Carlos perderem a cor. Ali, ele entendeu que a faxineira que ele nunca nem olhou no rosto era quem segurava sua vida profissional nas mãos. A sala de limpeza, que já era pequena, ficou asfixiante. Carlos encolheu os ombros como se alguém tivesse arrancado sua espinha. Helena tentava manter a pose, mas apertava a alça da bolsa com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Roberto olhava para Dona Marta como um subordinado diante de um superior absoluto. Fiquei ao lado da minha caixa, ainda processando. Dona Marta calmamente serviu mais café. Sentem-se. Ninguém se atreveu. Carlos engoliu em seco e tentou forçar um sorriso. De Dona Marta, eu não sabia que a senhora estava aqui. O Bruno não entende muitas coisas da empresa. A voz de Dona Marta não era alta, mas cortou o ambiente. Eu perguntei algo a você? Carlos calou-se e abaixou a cabeça na mesma hora. Ela virou para Roberto. Quero que me explique o que aconteceu hoje. Roberto olhou de relance para Carlos. O RH e a gerência de projetos relataram que o Bruno cometeu graves infrações financeiras e vazou dados. Então a empresa o demitiu para facilitar a auditoria. Você checou isso pessoalmente? Roberto hesitou. Não, senhora. Então apenas leu o relatório e assinou. A voz dela continuava serena, mas aterradora. Vi gotas de suor na testa de Roberto. O grupo cresceu muito, então qualquer um pode inventar o que quiser, é isso? Peço desculpas, Dona Marta. Carlos se desesperou e tentou intervir. Dona Marta é um mal-entendido. Temos provas. O Bruno guardou dados na máquina dele e contatou fornecedores fora do protocolo. Eu te dei a palavra? O corte de Dona Marta foi letal. Carlos engasgou. O silêncio era tanto que dava para ouvir o zumbido do ar-condicionado. Fiquei olhando aquilo com um sentimento estranho. Há pouco mais de meia hora, aquelas pessoas me humilhavam, usando seguranças para me escorraçar como um criminoso. E agora eram eles que tremiam. Dona Marta olhou para mim. Bruno, tem algo a dizer? Olhei para Carlos e para Helena. Só quero saber de uma coisa. Por que me escolheram para ser o bode expiatório? Carlos reagiu. Do que você tá falando, moleque? Ignorei ele e falei com Roberto. O projeto Monte Verde, do começo ao fim, foi tocado por mim na parte técnica. Todas as manobras financeiras tiveram aprovação do gerente. Se há fraude, o responsável direto é a gerência. Mas tudo caiu nas minhas costas. Helena falou rápido. Bruno, não inverta as coisas. A empresa agiu baseada em provas. Dei uma risada seca. Que provas? Os papéis que o RH e a gerência inventaram juntos? Carlos gritou. Não difame a gente! Peguei o celular e dei play no áudio da reunião. A voz do Carlos ecoou nítida. Você só assina aquele ajuste de caixa, o resto eu resolvo. A sala morreu. Carlos ficou pálido, fez menção de avançar para tomar meu celular, mas Roberto gritou. Fique onde está! Carlos travou. Soltei o outro áudio na sala do RH. A voz gélida da Helena ecoou. Se você fizer escândalo, vamos alertar o mercado. Seu pai tá no hospital. Não tá. Helena perdeu o chão. Eu só queria que ele pensasse com calma. Usar a doença do pai de um funcionário para extorquí-lo a assinar uma confissão é pedir calma? Desta vez, foi Dona Marta quem falou. Ela bateu o copo na mesa. O estalo não foi forte, mas meu coração pulou. Percebi que era a primeira vez ali que ela estava realmente furiosa. Roberto virou para Helena. Isso é verdade? Helena gaguejou. Foi só um conselho no momento tenso. Conselho. Dona Marta riu sem vontade. Se fosse o seu filho sendo ameaçado
Ou seu irmão seria só um conselho? Ninguém respondeu. O ar pesava uma tonelada. Carlos tentou mudar de tática, apelando para a diplomacia. Dona Marta, sei que não conduzimos bem a situação, mas foi pelo bem da equipe. O Bruno é bom, mas é muito intransigente. Achei que seria difícil de gerenciar no futuro. Senti repulsa. Até ali, ele achava que seu único erro era não ter sido sutil o bastante. Não o assédio, não o roubo de crédito, não a tentativa de destruir uma vida. Dona Marta o encarou por um longo tempo. Carlos, há quantos anos você está no Vanguarda? 12 anos, senhora. 12 anos, e você ainda não entendeu que este grupo chegou onde chegou graças a quem trabalha de verdade. A voz dela era pausada, não graças a parasitas que maquiam relatórios. Roubam o mérito alheio e usam os subordinados como escudo. Senti um nó na garganta. Em 5 anos, era a primeira vez que alguém falava em nome de quem estava na base das trincheiras. Dona Marta virou para Roberto. Sabe o que mais me decepciona? Não é o Carlos ou a Helena agirem feito bandidos. É alguém na sua posição, Roberto. Deixar isso acontecer debaixo do seu nariz. Roberto baixou a cabeça. Assumo a responsabilidade. Desde que o presidente me passou a operação, me acostumei mais a ler planilhas do que a olhar para as pessoas. A sala estava tão silenciosa que sufocava. Vi Roberto, o homem firme das revistas de negócios, parecendo um aluno tomando bronca na diretoria. Dona Marta se voltou para mim. Bruno, sim, senhora. Se eu não te chamasse hoje, o que você ia fazer? Fui sincero. Processar a empresa e tentar achar outro emprego. Tava com medo? Pensei por um segundo e assenti. Sim, eu não ia mentir. Eu estava apavorado, com medo do meu pai não ter dinheiro para o tratamento, da minha mãe ter que se humilhar pedindo empréstimo, da fama de demitido por justa causa me seguir. Mas, acima de tudo, eu tinha medo de ter que viver o resto da vida me culpando pelo crime dos outros. Ela me olhou e seus olhos suavizaram. E agora? Respirei fundo. Agora eu não quero mais fugir. Carlos deu uma risada de escárnio. Você acha que ganha guerra com os áudiozinhos? Você sabe a pressão de ser diretor executivo? Um merdinha de projetos como você achando que... Chega! O grito de Roberto teve peso real. Carlos calou a boca na hora. Roberto virou-se para mim. Bruno, sobre a nomeação para vice-presidência, a dona Marta já falou com você, certo? Gelei. Apesar dela já ter mencionado, ouvir da boca do VP da empresa me fez o coração disparar. É sério mesmo? Antes que Roberto respondesse, batidas urgentes soaram na porta. Um segurança abriu uma fresta, pálido. Doutor Roberto, deu problema lá em cima. O que houve? Alguém mandou um e-mail para a empresa inteira. O segurança engoliu seco. Um dossiê cheio de denúncias de que o Carlos recebia propina de fornecedores, com extratos bancários dos últimos 3 anos. O sangue sumiu do rosto de Carlos. Isso é impossível. Nesse instante, o celular de todo mundo no quartinho começou a vibrar loucamente. O som das notificações de e-mail pipocava de todos os bolsos. Abri meu celular. O assunto da mensagem saltava na tela. Relatório interno, manipulação financeira e fraude na gerência de projetos. O remetente era a conta interna do próprio Carlos. Olhei para ele. Ele suava frio pelas têmporas. Não fui eu que mandei. Foi então que lembrei. O mini chip de armazenamento que estava no meu bolso, além da função de backup, tinha uma outra ferramenta. Meses atrás, quando melhorei o código do dispositivo, instalei um gatilho de emergência, o Dead Man's Switch. Se o chip fosse desconectado do servidor principal ou se houvesse tentativa forçada de excluir meus dados pelo admin, todos os arquivos marcados seriam disparados para uma lista de e-mails pré-configurada. Era pro pior cenário. Não achei que usaria tão cedo, nem que explodiria bem naquele momento. Carlos, de repente, me fuzilou com os olhos. Foi você, né, desgraçado? Olhei para ele. O que eu fiz? Tô parado aqui esse tempo todo. Carlos engasgou. Ele sabia que era verdade. Mas isso é o que mais assusta alguém, quando a bomba estoura sem que ninguém aperte o botão. Roberto jogou o celular na mesa. O tom dele mudou para raiva pura. Me explica essa nota de despesa de 380 mil reais, Carlos. Carlos gaguejou. Eu tenho as notas. E esses 600 mil foram para a consultoria da Vanguarda Prime. A empresa do seu cunhado, Roberto rosnou. O ar parecia cimento fresco. Helena começou a recuar, tentando se descolar do barco que afundava. Mas era tarde. No e-mail havia prints das conversas de Carlos com ela. Frases como "joga a culpa no Bruno"
e demite antes da auditoria chegar ou da justa causa que a gente economiza na rescisão, estavam lá, em alta resolução. Carlos enlouqueceu, bateu com o punho na mesa. Filho da puta! E avançou contra mim. Eu te mato! Mas antes de chegar, os seguranças lá fora entraram e o imobilizaram. Ele se debatia, gritando, ele também errou, ele guardou dados da empresa, gravou a chefia, ele não é nenhum santo. Olhei para ele. Foi a primeira vez que vi o gerente engravatado e arrogante perder a pose. Era só um animal aquado, tentando puxar os outros para o abismo com ele. Roberto mandou. Levem ele para a auditoria interna. Sendo arrastado, Carlos não tirava os olhos de mim. Um olhar cheio de ódio. Quando a porta fechou, a tensão cedeu um pouco. Helena estava no canto, pálida. Eu sabia que ela estava apavorada, não por perder o emprego, mas pelo que mais seria cavado sobre ela. Dona Marta olhou para ela. Helena. Ela sobressaltou. Sim, senhora. Lembro que fui eu quem assinei a sua contratação há anos. Helena abaixou a cabeça. Sim, você tinha uns 30 anos, recém-separada, com filho pequeno. Meu irmão me convenceu a te dar uma chance porque viu que você tinha garra. Os olhos de Helena encheram d'água. Eu sou muito grata ao grupo. Grata? Repetiu Dona Marta, suavemente. Tão grata que usa o poder do RH para forçar um funcionário a assumir a culpa de um crime? Helena caiu no choro. Eu não tinha outra escolha. Achei aquilo tão patético. As pessoas sempre têm uma desculpa para as coisas ruins que fazem. Uns por dinheiro, outros por status, outros pelo medo de perder a cadeira. Mas no final, quem cai do penhasco são sempre os mais fracos. Helena secou as lágrimas e olhou para mim. Me desculpe, Bruno. Fiquei em silêncio. Não era por ignorá-la, mas eu não sabia o que dizer. Perdoar ou odiar? Eu só estava exausto. Cansado demais para odiar alguém. Dona Marta se levantou. Roberto. Sim, senhora. Mande bloquear todos os acessos do RH e de projetos. Suspenda todas as nomeações deste trimestre. Entendido. E quanto ao Bruno? Roberto olhou para mim e o olhar dele era totalmente diferente de antes. Não era mais o VP olhando para um peão, mas avaliando alguém do alto escalão. Bruno, o grupo vai anular imediatamente sua demissão. Antes que eu pudesse falar, ele emendou. E lançaremos uma nota pública de retratação para restaurar sua honra. Apertei os punhos. Mesmo sabendo que o jogo tinha virado, ouvir aquilo me fez tremer. Honra. Para quem nasce rico, é só uma palavra. Para quem veio de baixo como eu, era tudo que eu tinha. Roberto continuou. Sobre o cargo de vice-presidente. Ele olhou para Dona Marta, que assentiu levemente. O conselho diretivo decidiu nomear você excepcionalmente como vice-presidente de operações e projetos. Fiquei mudo. A realidade pareceu se afastar por uns segundos. Lembrei de mim mesmo, naquela mesma manhã, segurando minha caixa de tralhas, vendo os olhares de pena, ouvindo Helena ameaçar destruir minha carreira no mercado. E agora, a cadeira que todo mundo mataria para ter era minha. Não porque eu fosse um gênio, mas porque alguém finalmente quis olhar para a verdade. Falei devagar. Muito obrigado, Dona Marta. Obrigado, Roberto. Roberto deu um sorriso leve. Não agradeça ainda. Essa cadeira não é fácil de sentar. Eu entendia. Pular da gestão de obras para a vice-presidência ia incomodar muita gente, principalmente os aliados do Carlos. Dona Marta me olhou. Sabe por que te escolhi? Balancei a cabeça. Porque hoje, quando encurralado contra a parede, você manteve seus princípios. Ela fez uma pausa. Gente competente existe aos montes. Gente que mantém a decência quando esmagada, conta-se nos dedos. Abaixei os olhos e, sem querer, meus olhos arderam. Acho que, depois de tantos anos, foi a primeira vez que minha teimosia em ser correto não foi tratada como estupidez. Nisso, meu celular vibrou. Era minha mãe. Olhei para a tela um tempo antes de atender. Oi, mãe. A voz dela soou do outro lado. Filho tá trabalhando? Tô atrapalhando? Virei o rosto para esconder a voz embargada. Não, mãe. Pode falar. Acabei de pagar os remédios do seu pai, mas o médico disse que mês que vem o tratamento vai mudar. Vai ficar mais caro. Fechei os olhos. Se eu tivesse sido demitido mesmo, não saberia o que responder a ela. Ela perguntou. Tá tudo bem com você? Sua voz tá estranha. Olhei pro depósito, pra Dona Marta, pra Roberto, pra caixa de plástico no chão. Dei um sorriso contido. Tá tudo bem, mãe. As coisas se resolveram no trabalho. Do outro lado ficou um silêncio. E então ela começou a chorar. Eu sabia.
Meu filho nunca faria nada de errado. Aquela frase doeu lá no fundo. Virei de costas engolindo o choro. Depois de um dia inteiro sendo humilhado e tratado feito bandido, nada doeu tanto quanto ouvir aquilo. Porque no final, alguém confiava em mim. E às vezes, só precisamos que uma pessoa acredite na gente para não desmoronar. Quando desliguei, continuei segurando o celular. Naquele quartinho abafado, meu peito finalmente pareceu mais leve. Não pela vice-presidência, não porque o Carlos se lascou, mas porque eu não teria que abaixar a cabeça e assumir o pecado dos outros. Dona Marta, com um olhar muito mais suave, disse: "Vá visitar seu pai no interior." Fui pego de surpresa, mas, apapelada, amanhã é fim de semana. Vá para casa. Segunda você assume a sala. Hesitei. Tudo tinha sido muito rápido. Eu ainda não tinha digerido a mudança de demitido para VP. Dona Marta parecia ler minha mente. A cadeira não vai fugir, mas seu pai está esperando o filho. Minha garganta fechou. Fazia 2 meses que eu não ia a Itapeva. Não por falta de vontade, mas porque eu tinha pavor de tirar folga e perder o meu espaço para outro. Vivendo sob tanta pressão, a gente se acostuma a se amarrar na própria engrenagem. Roberto veio até mim e me entregou um cartão de visitas preto. Este é meu número pessoal. Qualquer coisa, ligue direto. Peguei o cartão de Roberto, VP executivo, ele completou. A partir de agora, você não é mais gerente de projeto. Vai ter que aprender a enxergar o jogo de um ângulo muito mais amplo. Concordei. Sim, mas no fundo eu sabia. Aquela cadeira não era um prêmio, era um novo campo de batalha. E com certeza o Carlos não era o único de sua espécie por lá. Peguei minha caixa e saí do depósito. Ao passar pelo saguão, muitos olhares me acompanhavam. Seguranças, recepcionistas e até o pessoal de projetos que horas antes viu minha demissão. O olhar deles era outro. Choque, medo, curiosidade. No mundo corporativo, fofoca corre mais rápido que fogo no mato. Em 1 hora, todos sabiam que o gerente Carlos estava suspenso, a diretora de RH, investigada. E eu, o demitido, tinha sido salvo pela grande acionista oculta do grupo. O elevador chegou à garagem no subsolo. Quando ia em direção à minha moto, ouvi alguém me chamar. "Bruno", virei. Era Camila, a estagiária da minha equipe. Os olhos dela estavam vermelhos. "Me desculpa." Achei estranho. "Desculpa pelo quê?" "Eu não tive coragem de te defender lá em cima." Ela olhava para o chão. "Quando te deram a carta de demissão, eu fiquei com muito medo." Olhei para ela e sorri fraco. "Você começou agora. É normal ter medo. Mas eu sabia que você não tinha feito aquelas coisas." E mesmo assim ficou quieta. Ela mordeu o lábio e os ombros tremeram. Suspirei. "Tudo bem, Camila." Ela ergueu o rosto, chorosa. "Você não tá bravo?" Encostei na moto, olhando a luz amarela da garagem. "Camila, quando a gente está tentando salvar a própria pele para pagar os boletos, nem todo mundo tem a coragem de ser herói." Ela ficou quieta. Eu não estava julgando, porque eu já estive no lugar dela. Quando eu entrei no Vanguarda, vi um engenheiro ser forçado a pedir demissão porque se recusou a assinar um laudo falso de aprovação da obra. Na época, eu sabia que ele estava certo, mas eu também fiquei calado. Não porque eu fosse mal, mas porque eu era pobre. Quem nunca foi encurralado contra a parede não entende. Às vezes, só para garantir o salário do mês, a gente tem que engolir muita coisa. Camila, de repente, tirou um pendrive do bolso. "Acho que você vai precisar disso." Peguei o pequeno dispositivo. "O que é isso?" "Imagens das câmeras do circuito interno da sala de projetos." Olhei para ela, surpreso. Camila baixou a voz. "Ontem a Patrícia e o Carlos entraram na sala de arquivos depois do expediente. Achei estranho e fiz um backup da câmera secundária. Fiquei com medo de eles apagarem do sistema. Meu coração deu um salto. Essa menina era quase 10 anos mais nova que eu. Não tinha nem 3 meses de estágio e teve a audácia de guardar provas. "Por que tá me dando isso?" Camila me olhou longamente e disse baixinho: "Porque eu não quero, no futuro, virar alguém como eles." Aquela frase me calou por alguns segundos. Depois, concordei com a cabeça. "Obrigado, Camila." A menina deu um sorriso, ainda com os olhos vermelhos. "Bruno, quer dizer, vice-presidente, quando o senhor assumir a diretoria, não se torne uma pessoa como o Carlos, tá?" Olhei para ela. Uma frase tão simples, mas que fez meu peito pesar, porque eu sabia muito bem que a coisa mais difícil do mundo não é chegar ao topo, mas sim subir e ainda lembrar como era vista lá de baixo. Saí da empresa perto das 18.
O trânsito da sexta-feira em São Paulo estava um caos. O barulho das buzinas e o mar de luzes vermelhas e amarelas se estendendo pelo asfalto pareciam distantes. Pilotei minha moto no meio dos carros com a cabeça a mil. Tudo parecia um sonho, ou melhor, um delírio de febre, onde não se sabe o que é realidade. Quando cheguei na minha kitnet alugada na Vila Mariana, assim que abri a porta, o celular começou a vibrar sem parar. Mais de 50 chamadas perdidas. A maioria de colegas de trabalho, incluindo pessoas que não falavam comigo há meses. Dei uma risada. A natureza humana é bizarra. Quando você cai, te evitam como se fosse doença. Mas no instante em que você dá sinais de que vai se reerguer, eles imediatamente lembram que são seus velhos amigos. Não retornei para ninguém. Apenas mandei uma mensagem para o Thiago. Ainda não estou desempregado. Menos de 10 segundos depois ele ligou. Mas que porra você fez? O Vanguard inteiro tá um caos. Ri, cansado. A história é longa. Quão longa? De demitido a vice-presidente. Do outro lado, Thiago ficou mudo por 3 segundos inteiros. E então soltou um palavrão alto. Puta que o pariu, você tá me zoando? Contei a história por cima. Thiago ouviu tudo e suspirou pesado. Bruno, sabe qual é o maior perigo agora? Eu ter subido rápido demais? Não. A voz dele ficou séria. É que você acabou de chutar o prato de comida de muita gente pesada. Fiquei em silêncio. Tiago continuou. O Carlos não assusta. O que assusta é quem está por trás dele. Um gerente não tem como embolsar tanto dinheiro desviado por tantos anos sem ninguém no alto escalão dar cobertura. Sentei na beira da cama. A kitnet apertada continuava igual a de manhã. O ventilador velho estalando no teto, a roupa para lavar amontoada no canto. Só eu não era mais o mesmo. Eu entendo. Se entende, então tome cuidado. A partir de agora, cada passo seu vai ser vigiado. Olhei para o pendrive que a Camila tinha me dado e para a caixa de plástico ainda no chão, perto da porta. Eu sabia que a história não tinha acabado. Ela tinha acabado de começar. Bem nessa hora, meu celular vibrou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Do outro lado, alguns segundos de silêncio, seguidos de uma voz rouca masculina. É o Bruno, não é? Sim. Se você quer que seu pai continue o tratamento em paz, não assuma a cadeira de vice-presidente. Senti espinha gelar. Quem é você? O homem deu uma risada seca. Alguém que não quer te ver morto tão cedo. Tu. A ligação caiu. A kitnet mergulhou num silêncio mortal. Abaixei o celular devagar. Lá fora, a chuva começou a cair em São Paulo. A água batendo forte no telhado de zinco e eu ali, estático no escuro, percebendo pela primeira vez que aquela cadeira de VP não era apenas uma oportunidade. Era uma armadilha gigante. Quase não dormi naquela noite. A chuva continuou madrugada adentro, escorrendo pelas telhas com um som que arrepiava a espinha. Fiquei recostado na parede, o celular na mesa, a voz daquele homem repetindo na minha cabeça. Parecia uma ameaça de filme, mas o que mais me apavorava era o detalhe. Ele sabia que meu pai estava em tratamento, sabia da minha promoção e tinha meu número pessoal. Isso significava que havia gente muito poderosa rastreando a minha vida. Abri o pendrive da Camila. Havia 3 vídeos. O primeiro era no corredor dos arquivos do 12 grau andar, na noite anterior. Carlos e Patrícia entrando às 21h. 40 minutos depois, saindo com uma pasta preta. O segundo vídeo me paralisou, dentro da sala de arquivos. Embora a câmera não tivesse áudio, a imagem era nítida. Carlos estava no computador, enquanto Patrícia tirava documentos das gavetas e entregava a ele. Carlos inseriu um pendrive na máquina. Pausei e dei zoom na imagem. No momento em que ele fez login, vi um nome piscar na tela de administrador. Acesso especial, Valdir. Franze a testa, Valdir. Eu nunca tinha ouvido esse nome no setor de projetos, mas o que me gelou foi saber que aquele tipo de acesso só era liberado para a alta diretoria executiva. Em outras palavras, Carlos não agia sozinho. Fiquei olhando para a tela um tempão, lembrando do que o Thiago disse. O Carlos não assusta. O que assusta é quem está por trás dele. Olhei o relógio, 2h. Mas eu precisava fazer uma coisa. Liguei para o Thiago. Ele atendeu com voz de sono. Você é maluco? São 2h. Preciso te ver agora? Ele hesitou 2 segundos e despertou na hora. O que foi? Acho que o buraco é bem mais embaixo do que eu pensava. 40 minutos depois, Thiago chegou na minha kitnet. Casaco fino, cabelo molhado da chuva, me olhou como se eu fosse uma assombração.
Mostrei o vídeo no notebook. Quando ele viu, o rosto dele mudou de cor. Esse nome Valdir. Eu já ouvi isso nas rodas do financeiro. Francia testa. Tiago sentou na cadeira, baixando o tom de voz. Tem um cara no Vanguarda, um operador de bastidores. Ele não aparece muito publicamente, mas resolve os BOs dos projetos milionários com fluxo de caixa complicado. O apelido dele é Valdir Cicatriz. Fiquei perplexo. Aquele apelido eu já tinha ouvido uns peões de obra comentando. Um homem que começou como agiota e virou testa de ferro de esquemas empresariais. Dizem que o Vanguarda o puxou para lidar com desapropriações de terrenos e empreiteiras terceirizadas. Ele era discreto, mas no mercado todo mundo sabia que ele era sujo. Tiago me olhou seriamente. Bruno, se o Carlos estava com o Valdir Cicatriz, isso não é mais briga por cargo de gerente. Vocês estão mexendo num ninho de vespas. Senti um frio percorrer meu corpo. A Faria Lima não era feita só de reuniões e cafés gourmet. Onde havia dinheiro, sempre havia esgoto. Tiago suspirou. Na moral, você vai continuar? Fiquei quieto. Ele continuou. Te falo como seu advogado e amigo. Se pular fora agora, dá tempo. Recusa a cadeira de VP, pega uma grana calado e vai viver sua vida. Dei uma risada amarga. Você acha que eles vão me deixar em paz se eu recuar? Tiago não soube responder. Ambos sabíamos. A partir do momento em que aquele e-mail automático foi enviado e o Carlos caiu, eu já estava no tabuleiro. Não dava mais para sair. Na manhã seguinte, desci para o interior. O ônibus levou umas 3 horas até Itapeva. O ar estava fresco depois da chuva, com cheiro de mato e terra molhada. Aquele cenário acalmou um pouco a minha cabeça. Minha casa ficava no final de uma rua de paralelepípedos. Era de alvenaria simples, a pintura já descascando por causa da umidade. A bicicleta velha do meu pai continuava encostada na varanda, mesmo ele não tendo forças para pedalar. Quando minha mãe abriu a porta e me viu, tomou um susto. Filho, por que não avisou que vinha? Sorri. Bateu saudade. Ela me olhou por um longo tempo e perguntou baixo. Tá tudo bem com você? Ela sentia algo. Instinto de mãe. Claro, balancei a cabeça. Tá tudo bem. Ela suspirou, aliviada. Que bom. Entrei. Meu pai estava deitado na cama perto da janela. Em pouco mais de 2 meses, ele emagreceu assustadoramente. A pele escurecida, os cabelos brancos, o peito subindo e descendo com dificuldade para respirar. Mas ao me ver, ele sorriu. O filhão tá na área? Sentei na beira da cama. Bênção, pai. Ele me avaliou. Trabalhando muito de madrugada, né? Olha essa olheira. Forcei um sorriso. Os projetos deram uma apertada. Ele balançou a cabeça. Faça o que for, mas cuide da saúde. Não faz que nem o velho aqui. Ouvir aquilo me rasgou por dentro. A vida inteira meu pai foi pedreiro, comendo poeira, carregando cimento no sol e na chuva para eu poder estudar. Quando eu finalmente me formei e achei que ia dar uma vida boa para eles, ele ficou doente. Quantas madrugadas eu não me perguntei se eu fosse rico, ele não sofreria menos. Minha mãe trouxe o almoço. Arroz, feijão, frango de panela e couve. Uma refeição simples, mas que desceu melhor que qualquer restaurante caro de São Paulo. Estávamos comendo quando meu celular vibrou. Era o Roberto. Fui para a varanda atender. Já está no interior? Sim. Tenho que te avisar uma coisa. A voz dele estava tensa. O Carlos entregou uns nomes durante o interrogatório interno. O do Valdir tá no meio. Apertei o celular. Valdir Cicatriz. Roberto ficou mudo por 2 segundos. Você já sabia? Eu só fui saber ontem. Ele suspirou. Esse cara não é brincadeira. Há anos o grupo tenta cortar os tentáculos dele, mas não é fácil porque ele tem os políticos locais e fornecedores na mão. Olhei para o pequeno quintal, o vento balançando as folhas da mangueira. O senhor me ligou para falar sobre a ameaça que sofri ontem, né? Exato. A voz de Roberto abaixou. A partir de hoje, tome cuidado. Não ande sozinho à noite. Se notar algo estranho, me avise. Dei um sorriso fraco. O senhor tá fazendo a coisa parecer filme de máfia. Bruno. Ele me chamou pelo nome muito sério. Eu não estou brincando. A ligação encerrou. Fiquei na varanda. Lá dentro ouvi meu pai tossir e minha mãe tentando acalmá-lo. Eu achava que o maior desafio da vida era arrumar dinheiro para o tratamento. Mas agora tudo tinha mudado de figura. Naquela mesma tarde eu estava consertando uma telha quebrada na varanda quando uma SUV preta dobrou a esquina. Um homem de camisa preta desceu e caminhou direto na direção da minha casa. Meu coração travou. Eu o reconheci. Era o cara que eu via fumando com Carlos às vezes na garagem da empresa, o capanga do Valdir. O homem andava devagar,
os sapatos de couro lustrados totalmente fora de lugar naquela rua de terra batida. Eu estava em cima de um banquinho de madeira com um martelo na mão, acompanhando os passos dele. Ele devia ter uns 40 anos, cabelo raspado, pescoço largo e uma tatuagem de âncora desbotada na mão esquerda. O detalhe que me fez lembrar dele foi a cicatriz perto da orelha. Um gerente, como o Carlos, sempre baixava a bola para falar com esse cara. Minha mãe estava lavando louça nos fundos e meu pai deitado. Não queria que eles percebessem nada, então me mantive calmo. O homem parou no portãozinho. Olhou para mim por alguns segundos e sorriu. Bruno, desci do banquinho. Procura quem? Você. A voz dele era arranhada de cigarro. Abri o portão só o suficiente. Algum problema? Ele não respondeu de imediato. Ficou avaliando a fachada da casa, com aquele olhar nojento de quem precifica sucata. Depois, tirou um maço de cigarros do bolso. Arranja um copo d'água para mim? Pensei um pouco, mas abri o portão. Entra. Não por educação, mas porque, gente, assim, se você barrar na porta é pior. Ele sentou numa cadeira de plástico debaixo da varanda. Trouxe a água. Ele bebeu e acenou com a cabeça. Sua casa é bem tranquila. Fiquei de pé, na frente dele. Fala logo o que você quer. Ele riu. O futuro vice-presidente não tem paciência. Não respondi. Ele me encarou e disse: Meu nome é Fabão. Não te conheço, mas você conhece o cara que me mandou. Entendi na hora. Sentei de frente para ele. O que o Valdir quer? Fabão girou o copo na mão. Bateu um papo. Sobre o quê? O seu futuro. O vento bateu forte, sacudindo a lona da varanda. De longe dava para ouvir as crianças correndo na rua de terra. A paz daquele lugar deixava a conversa à minha frente ainda mais surreal e grotesca. Fabão acendeu o cigarro. Você é mais esperto que o Carlos. Fiquei quieto. O Carlos foi ganancioso e se fodeu. Mas você, se tiver juízo, pode ir longe. Não tô entendendo. Fabão riu alto. Não se faça de sonso. Acha que sentar naquela cadeira de VP vai ser um passeio no parque? Eu ainda nem disse que vou aceitar. Mas você quer aceitar, ele afirmou. Um cara como você, que comeu o pão que o diabo amassou a vida toda, quando tem a chance de virar patrão, não larga o osso. Olhei nos olhos dele. Veio até aqui para me ameaçar? Não. Fabão balançou a cabeça. Vim para te salvar. Quase ri, mas pela cara dele, eu vi que ele estava falando sério. Fabão tragou o cigarro e disse: Você acha que ganhou, né? Na verdade, você acabou de entrar no tabuleiro. E não é você quem joga. Tão jogando com você. Ele se inclinou para frente. O Carlos era um peão. E peão a gente sacrifica a qualquer hora. Apertei as mãos embaixo da mesa. Não ligo para quem é peão ou quem é o rei. Eu só quero fazer o certo. Fabão deu uma risada de quem ouviu piada de criança. Fazer o certo. Você acha que o Vanguarda fatura bilhões como? Com plantinha de arquiteto e PowerPoint bonitinho? Olhei fixamente para ele. O que você quer que eu faça? Simples. Ele apagou o cigarro no chão de cimento. Recusa a cadeira de VP, assina um termo de acordo com o RH, fim do problema, em troca a gente paga o melhor tratamento do mundo pro seu pai. Meu coração deu um soco no peito. Fabão continuou. Hospital, remédio, o especialista que for, a gente banca. Por quê? Porque gente inteligente sabe a hora de parar. Dei um sorriso gelado. E se eu não parar, o olhar do Fabão mudou na hora. Ficou negro, sem vida. Aí, meu amigo, não é só você que vai chorar. Naquele exato milésimo de segundo, uma crise de tosse horrível veio de dentro de casa. Levantei num pulo. Minha mãe estava segurando meu pai na cama em desespero. Corri lá para dentro. Pai! Ele agarrava o peito, tossindo sem parar, a boca roxa pela falta de ar. Peguei o balão de oxigênio de emergência. Minha mãe estava apavorada. Ele estava ótimo de manhã. Falei para ela, vou ligar para a ambulância. Mas quando olhei para trás, Fabão estava parado na porta do quarto. Ele olhou a cena por 2 segundos. Pegou o celular e digitou algo com a maior calma do mundo. Menos de 3 minutos depois, uma sirene soou na nossa rua. A ambulância estacionou na porta de casa. Fiquei paralisado. A ambulância já estava esperando na esquina. Os socorristas entraram com a maca. Fabão escorou no batente da porta e disse, monótono, hospital particular em São Paulo, quarto VIP. Vai com eles. Olhei para ele. Pela primeira vez na vida, entendi a sensação de ter a jugular apertada com o meu próprio medo. Ele não precisava me bater, não precisava sacar uma arma. Bastava tocar na minha família. Na ambulância, indo para a capital, minha mãe não soltava minha mão. Você conhece essas pessoas, Bruno? Balancei a cabeça negativamente.
Não. Eu sabia que era mentira, mas a verdade não servia pra nada. Alguém que você não conhece, não sabe onde você mora, não tem uma ambulância de prontidão na esquina e não age bem no momento em que seu pai tem uma crise respiratória. Tanta coincidência deixa de ser coincidência. Meu pai foi internado na UTI. Fiquei no corredor do hospital, congelando por dentro. O cheiro de éter, o barulho das macas passando, o baipe dos monitores, tudo se misturava transformando minha cabeça numa panela de pressão. Minha mãe estava sentada, amassando as próprias mãos de nervoso. Tem alguma coisa errada? Não tem, filho? Olhei para ela. Queria muito dizer que não, mas só consegui baixar a cabeça. Filho, se você fez algo que deixou alguém com raiva, ela começou. Cortei. Você acha que eu fiz alguma bandidagem, mãe? Ela negou rápido. Não. Então não precisa ter medo. Levantei a cabeça. Ela suspirou. Nós somos pobres, Bruno, mas seu pai e eu nunca te ensinamos a ser covarde. Aquilo entalou na minha garganta. Minha mãe não fazia ideia de que lá fora existiam pessoas capazes de apagar a nossa família do mapa com um estalar de dedos. Mas ouvir aquilo me deu uma faísca de coragem. Se eu me curvasse agora, quantos Brunos continuariam sendo massacrados no Vanguarda para sustentar os Carlos da vida? Meu celular vibrou. Mensagem de um número desconhecido. Desça para o estacionamento no subsolo do hospital, sozinho, em 10 minutos. Abaixo da mensagem, uma foto do meu pai entubado no leito da UTI tirada há poucos minutos. Olhei para a tela, levantei devagar. Minha mãe perguntou, vai aonde? Sorri amarelo, vou comprar uma água. Mas eu sabia que quem me esperava lá embaixo não queria beber água. Desci pelo elevador. O corredor do hospital às 22 estava cheio, gente dormindo nas cadeiras, parentes com receitas na mão. Mas o subsolo da garagem era gelado e deserto. A luz de neon branca refletia no chão molhado de óleo. O cheiro de escapamento misturado à poeira me dava náuseas. Assim que a porta do elevador abriu, vi a Toyota SW4 preta estacionada num canto escuro. Os faróis piscaram. A porta traseira abriu e uma voz chamou. Entra. Era o Fabão. Hesitei um segundo e fui. Dentro do carro, além do Fabão no banco da frente, havia um homem no banco de trás. Uns 50 e poucos anos, cabelo curto grisalho, camisa branca social impecável. O rosto dele não era agressivo, mas os olhos te analisavam como se você fosse uma presa abatida. Na bochecha esquerda, uma cicatriz funda descia até a linha da mandíbula. Valdir Cicatriz, o homem que controlava as sombras dos contratos milionários do Vanguard. Sentei no carro. A porta fechou e o silêncio lá dentro era asfixiante. Valdir me olhou por uns segundos e deu um sorriso de canto de boca. Mais novo do que eu imaginava. Não respondi. Ele sacou um cigarro, abaixou um pouco o vidro e acendeu. Sabe quem eu sou, imagino. Zay. Isso facilita. Ele tragou. Encarei ele. Acho que a gente não tem o que conversar. Valdir riu. Temos sim. Apontou para cima com a cabeça. Por exemplo, seu pai. Cerrei os punhos. O que você quer? Quero que você entenda como o mundo funciona. Ele encostou a cabeça no banco. Tem coisas que não se mexe, moleque. E a principal delas é o dinheiro dos outros. O Carlos foi um animal porque achou que podia engolir a parte dele e a minha. E você é um animal porque acha que segurar umas provinhas no celular vai te fazer ganhar guerra. O encarei fixamente. O Carlos fez tudo aquilo amando o seu? Valdir sorriu, mas o olho dele estava morto. Você acha que sim? Eu tô perguntando. Você não tem altura para me fazer perguntas. A voz dele foi suave, mas a pressão dentro do carro pareceu triplicar. Valdir apagou o cigarro no cinzeiro da porta. Sabe por quê? Eu ainda não acabei com você? Porque eu gosto de gente que tem cabeça? Ele apontou pro teto de novo. O velho tá lá em cima. A diária de uma UTI custa 10, 15 mil. Você aguenta pagar por quantos meses? Fiquei mudo. Valdir continuou. Falar que é vice-presidente é bonito, mas a cadeira nem esquentou e você já tem alvo nas costas. Pra que isso? Eu não me vendo. Eu disse. Ele soltou uma risada rascante. Você acha que aqueles caras de terno na diretoria são limpos? Eu vou te dar duas opções. Não quero nenhuma, mas vai ouvir. O tom dele cortou como navalha. Primeira, recusa a cadeira, assina a rescisão amigável. Vida que segue. O seu pai ganha o melhor médico e sua família dorme em paz. A segunda. Valdir me olhou nos olhos. Continua com essa pose de herói. Dá um passo para frente e vamos ver o que sobra da sua vida. O ar condicionado do carro zumbia baixinho. Depois de um longo tempo, perguntei.
Tá me ameaçando? Valdir balançou a cabeça. Não. Sorriu levemente. Tô te ensinando a sobreviver. Era por isso que as pessoas tinham pavor desse homem. Ele não gritava, não sacava arma. Ele falava de destruir sua vida com o mesmo tom que pedia um café. Abri a porta do carro, já ouvi o que tinha para ouvir. Fabão tentou agarrar meu braço da frente, mas Valdir levantou a mão, impedindo. Ele me olhou de dentro do carro. Acha que tá fazendo a coisa certa? De pé, na frieza do estacionamento, olhei para ele. Pelo menos eu ainda vou conseguir dormir. Valdir riu. Uma risada rouca que ecoou na garagem. Espero que continue dormindo bem depois de hoje. A SW4 arrancou suavemente e sumiu pela rampa. Fiquei parado, as pernas tremendo pra caramba. Eu não era super-herói. Eu tava me borrando de medo. Meu coração batia tão forte que doía. Mas quando saí daquele carro, senti um peso saindo das costas. Talvez porque pela primeira vez eu tive peito para dizer não a algo que podia me esmagar. Voltei para a emergência. Minha mãe estava de pé, andando de um lado para o outro. Demorou tanto comprar uma água, forcei um sorriso. Tava cheia a lanchonete. Ela me olhou. Aconteceu alguma coisa, Bruno? Olhei para os pés da minha mãe. Ela usava uma sandália gasta. Trabalhou na roça a vida toda, lavou o chão, fez de tudo. Senti meus olhos arderem. Nada não, mãe. Ela me puxou para as cadeiras. Escuta aqui, meu filho. A gente é pobre, mas não precisa vender a alma para comer. Me calei. Ela não sabia do preço que tinham acabado de colocar na minha cabeça. Ela apertou minha mão. Se tiver que fazer o que é certo, faça. A gente aguenta a pancada. Nessa hora, o médico saiu da UTI. Familiares do seu Antônio, levantamos na mesma hora. O médico tirou a máscara, estabilizou. Mas o pulmão está bastante comprometido. A família precisa se preparar. Minha mãe travou. Aquela frase, se preparar, dói mais que qualquer exame. O médico olhou para mim. Semana que vem precisamos entrar com um protocolo novo de medicamentos. É bem caro. Assenti com a cabeça. Pode pedir. Minha mãe me olhou, com aquele misto de amor e preocupação. Ela sabia que eu ia arcar com tudo sozinho de novo, mas eu não ia recuar. Se eu me entregasse ao Valdir, teria o dinheiro, mas perderia o direito de chamar aquele homem na cama de meu pai com dignidade. Naquela noite, enquanto minha mãe dormia na cadeira da recepção, fiquei no canto do corredor. A tela do celular acendeu. Mensagem de Dona Marta. Segunda-feira tem reunião do conselho. O Valdir estará lá. Se quiser a cadeira, vai ter que passar por ele. Olhei para a escuridão da janela. Chovia de novo. O jogo de xadrez não era mais sobre um gerente ladrão. Era sobre a alma da empresa. Segunda-feira de manhã. Cheguei na sede do Vanguarda. O saguão estava frenético. Meu celular não parava de apitar. Mensagens, ligações do secretariado. Falei apenas com Roberto. A voz dele estava pesada. Chegou? Tô subindo. A reunião é às 9. O Valdir já chegou. E não veio sozinho. Ele não é diretor. Como pode participar? Não formalmente, mas ele tem alianças fortes com alguns dos conselheiros que têm capital em risco nas obras dele. Roberto suspirou. Vai ser osso, Bruno. Apertei o botão do elevador. Fui para o 23 grau andar, onde ficava o conselho administrativo. Um silêncio mortal, carpete espesso abafando os passos. Na porta da grande sala de reuniões, vi o Valdir. Ele tomava um café em copo de vidro, perfeitamente alinhado num terno sob medida, como se fosse o dono do prédio. Quando me viu, ele sorriu cínico. Veio mesmo? Eu disse que vinha. A juventude adora brincar com o perigo. Valdir olhou para a janela. Quando eu era moço, tinha medo de passar fome. Quando fiquei rico, passei a ter medo de perder poder. Todo mundo tem medo de algo, Bruno. A diferença é que os espertos sabem a hora de abaixar a cabeça. A porta da sala se abriu. Roberto chamou. Entrem. A sala era gigantesca. Mesa oval de nogueira, cadeiras de couro preto, telão de LED no fundo. O frio do ar-condicionado congelava até os pensamentos. Dona Marta estava sentada na cabeceira, usando um blazer impecável, bem diferente do uniforme de faxineira. A energia que emanava dela silenciou todo mundo na hora. A reunião começou. Roberto explicou o dossiê do Carlos e da Helena, a manipulação, a demissão forjada, mostrou os e-mails e transferências. Um conselheiro mais velho, de cabelos grisalhos e óculos de aro de ouro, levantou a mão, compreendo as fraudes do Carlos. Mas colocar um garoto de projetos como vice-presidente de operações é um salto amador e precipitado. Vários concordaram. A gestão da diretoria exige experiência política que ele não tem. Nessa hora, Valdir tomou a palavra. Ele colocou o café na mesa com calma.
Concordo plenamente. O grupo passa por um momento delicado. Precisamos de um nome que traga estabilidade. Alguém que conheça as regras do jogo. Ele me fuzilou com os olhos. O recado era óbvio. Ele estava testando se Dona Marta iria bancar minha indicação, mesmo com um conselho contra. Dona Marta virou-se para mim. Bruno, se você se sentar nessa cadeira hoje, o que mudaria no Vanguarda? Todos os olhares da sala pesaram em mim. Respirei fundo e me levantei. Não sou arrogante de achar que posso consertar um conglomerado inteiro, mas de uma coisa eu faço questão: quem trabalha de verdade não vai mais ter que viver com medo dos engravatados que só têm contatos. Alguns na mesa mudaram de cor. Eu continuei. Já virei 3 noites em claro para entregar planilhas. Já vi engenheiro dormindo em tapume de obra para não atrasar a fundação. Já vi gente brilhante sendo pisada por gerentes medíocres que roubavam seus créditos. Minha voz foi ganhando peso. Se o Vanguarda continuar promovendo parasitas e demitindo talentos para encobrir roubo, logo seremos uma casca vazia. Olhei diretamente para o Valdir. Você me disse que eu não conheço as regras do jogo. É verdade, eu não conheço. Porque se a regra for esmagar inocentes para encher o próprio bolso, eu me recuso a aprender. Um conselheiro velho deu uma risadinha abafada. Dona Marta relaxou os ombros, mas Valdir também riu. Ele encostou na cadeira relaxado, muito poético. A arrogância dos jovens é fascinante. Antes que eu pudesse rebater, as portas duplas da sala foram escancaradas. Uma secretária executiva entrou quase tropeçando, branca como papel. Doutor Roberto, o que foi? Acidente grave na obra da Zona Sul. A sala explodiu em murmúrios. A obra da Zona Sul era o projeto Monte Verde, o condomínio bilionário que o Carlos gerenciava, e eu tocava a técnica. O que aconteceu? Desabamento da estrutura do bloco B. Tem operários soterrados. O silêncio engoliu a sala. Uma morte em canteiro de obras de capital aberto derruba ações e prende diretores. Mas o que me gelou até a espinha não foi a notícia em si, e sim a cara do Valdir. Ele estava calmo, quase sorrindo. Ele já sabia. Roberto levantou no ato. A Defesa Civil já tá lá? Sim, mas a estrutura tá muito instável, não querem entrar ainda. Quantos? 3 feridos graves resgatados. Falta 1. Tá sob os escombros. Roberto olhou para mim. Bruno, você assinou a execução técnica inicial, não foi? Fui. Vem comigo. Corri em direção à porta, mas a voz do Valdir estalou na sala. Um momento, todos pararam. Ele se levantou, ajeitando as abotoaduras. Acidentes acontecem. A prioridade agora é o departamento jurídico e o controle da imprensa. Eu virei com ódio. Tem gente morrendo debaixo de ferro. Valdir riu frio. E você vai fazer o quê? Cavar com as mãos? Se isso vazar pra mídia agora, 1000 pessoas perdem o emprego amanhã. Cerrei os dentes. Então a gente deixa o cara lá morrendo pra proteger a marca? Dona Marta bateu forte na mesa. Chega! A sala tremeu. Ela apontou pro Valdir. Aqui não é você quem decide quem vive e quem morre. Valdir não respondeu, mas o sorriso de escárnio não sumiu. 10 minutos depois, o SUV da diretoria cantou o pneu até o canteiro de obras. Ambulâncias, bombeiros, poeira de cimento cobrindo o céu. Os andaimes tinham despencado como cartas de baralho. O desespero era total. Assim que desci, ouvi alguém gritar. Tem gente viva aqui embaixo. Corri até a linha amarela. Um engenheiro, o Sandro, que trabalhou comigo, veio correndo, cheio de poeira. Bruno, graças a Deus. Que deu errado, Sandro? As escoras, Bruno. Os tubos de aço não aguentaram. A carga não era especificada no seu laudo. Meu coração parou. Como assim? Eu especifiquei aço de alta resistência. Trocaram lote! Compraram uma sucata de segunda linha na semana passada. Quem assinou essa porra? Sandro olhou pro lado, nervoso. O setor de suprimentos. Fornecedor indicado pelo seu Valdir. Tudo fez sentido. O sorriso do Valdir na sala, a calma dele. Ele sabia do aço barato, sabia do risco e não ligou. Os bombeiros estavam hesitantes em entrar porque uma laje pendia solta em cima da cratera. Não posso mandar meus homens lá. Vai ceder, disse o capitão. Mas debaixo daquele inferno metálico, uma voz gemia, pedindo socorro. Lembrei do meu pai. Do quanto um peão sofre para botar comida na mesa. Peguei um capacete de um técnico do lado. Eu conheço essa estrutura. Eu sei onde não vai ceder. Roberto berrou. Bruno, volta aqui. Mas eu já tinha entrado no fosso. O ar era puro pó. O cheiro de ferro enferrujado e sangue me dava ânsia. Fui engatinhando por baixo dos tubos retorcidos. A laje estalava em cima da minha cabeça.
Achei o peão. A perna direita presa debaixo de uma viga de concreto. Ele chorava de dor. Calma, fica comigo, eu gritei para ele. Me tira daqui, moço, eu tenho 2 filhas. Ele soluçava, o rosto coberto de sangue. Gritei para a abertura. Manda um macaco hidráulico. Os bombeiros passaram as ferramentas. Usando a base de uma pilastra intacta, conseguimos criar uma alavanca. O suor entrava nos olhos. A força que eu fiz quase estourou os vasos do meu braço. Conseguimos levantar a viga o suficiente para arrastá-lo para fora. Quando finalmente passamos pela fresta e caímos no chão de terra, seguros, a galera na obra vibrou. Os paramédicos colocaram o peão na maca. Eu caí sentado no canteiro, ofegante, tossindo poeira. Foi quando uma sombra cobriu o sol. Olhei para cima. Valdir estava lá, terno perfeito, sapato italiano intocável pela lama. Já acabou a cena de herói? O sangue subiu quente para minha cabeça. Levantei de supetão. Você sabia da porra da troca do aço? Valdir acendeu um cigarro, indiferente. Não sou da área técnica. Como eu ia saber? O fornecedor era teu esquema. Ele riu de canto. Tem documento provando? Perdi o controle. Avancei e agarrei o colarinho dele. Quase matou um trabalhador. Os seguranças dele me empurraram na hora. Roberto chegou correndo para apartar. Valdir nem amarrotou o paletó. Ele ajeitou a gola, olhou no meu olho e sussurrou para só eu ouvir. Tá vendo o seu problema? Você salva um coitado no buraco, mas não salva a si mesmo do sistema. Nesse exato instante, o celular do Roberto tocou histericamente. Ele atendeu. Em menos de 10 segundos, a cor sumiu do rosto dele. O quê? Ele desligou, virou para mim e sua voz saiu rouca. Bruno, seu pai acabou de desmaiar no hospital. Meu coração pareceu despencar num precipício. E tem mais uma coisa, Roberto hesitou por um segundo. Alguém acabou de protocolar uma denúncia formal no Conselho de Ética dizendo que foi você quem assinou a liberação desse lote de materiais? Fiquei paralisado. A poeira da obra ainda voava ao meu redor. As sirenes gritavam nos meus ouvidos. Mas, na minha cabeça, tudo ficou claro. Entendi por que o Valdir estava tão calmo. Ele já tinha preparado tudo, do desabamento do andaime até a denúncia anônima, usando um laudo técnico para me puxar da vice-presidência direto para a cadeia. Uma vez que a auditoria começasse, eu, como o engenheiro que assinou a fase inicial, seria o primeiro a ser crucificado. Esse era o verdadeiro golpe. Sem precisar dar um tiro, sem precisar sujar as mãos, ele só precisava me transformar no criminoso responsável perante a lei. Saí correndo do canteiro de obras. Quase não lembro como cheguei até a minha moto. Minha mente era um nó cego feito de arame farpado. Meu pai morrendo no hospital e um processo criminal caindo nas minhas costas. Pilotei a moto cortando o trânsito no calor infernal do meio-dia de São Paulo. Buzinas, freadas bruscas, xingamentos. Eu não ouvia nada, só tinha medo. Medo de chegar tarde demais. Medo de que dessa vez meu pai não resistisse. Quando cheguei à UTI do hospital, minha mãe estava sentada do lado de fora, os olhos vermelhos e inchados. Quando me viu, ela levantou num pulo. Como ele tá, mãe? Ela engasgou. O médico disse que o coração tá muito fraco. Ele teve uma parada respiratória. Olhei pelo vidro da UTI. Meu pai estava lá, coberto de fios, o peito subindo e descendo fracamente no ritmo do respirador. Fiquei petrificado. Ontem mesmo ele estava comendo arroz e feijão comigo. Como a vida de um ser humano pode ser tão frágil? Minha mãe apertou minha mão. Aconteceu alguma coisa no seu trabalho, não foi, filho? Virei o rosto. Não se preocupe, mãe. A voz dela tremeu. Desde pequeno, toda vez que você fica calado assim, é porque tá carregando o mundo sozinho nas costas. Abaixei a cabeça. Às vezes a gente não esconde as coisas da família por falta de confiança, mas pelo pavor de vê-lo sofrer junto com a gente. Nesse instante, meu celular vibrou. Era o Roberto. Estou no saguão do hospital. 10 minutos depois, ele apareceu no corredor da UTI, acompanhado de um homem de camisa social azul escura, uns 35 anos. De óculos, com uma postura muito fria e analítica. Roberto o apresentou. Este é o Marcelo, diretor de compliance e auditoria interna do grupo. Marcelo acenou com a cabeça e foi direto ao ponto. Recebemos a denúncia sobre a sua assinatura na liberação dos materiais da Zona Sul. Apertei os punhos. O Roberto sabe que eu sou inocente. Não é questão de acreditar. Marcelo abriu a pasta e tirou algumas cópias. É que a sua assinatura digital foi clonada e inserida. Foi um serviço profissional. Se a perícia não olhar com uma lupa, passa como autêntica. Olhei para ele. Então a polícia vai investigar de qualquer jeito? Marcelo continuou. Frio.
Mas pelo menos você ainda não tá morto. Dei uma risada amarga. Não serve muito como consolo. Eu não sou pago para consolar, ele disse. Foi a primeira vez, no dia que senti um pingo de alívio. Pelo menos ainda havia alguém no grupo realmente interessado em descobrir a verdade. Roberto sentou-se na cadeira de plástico ao meu lado. Bruno, lembra da primeira vez que nos vimos na sala de reuniões? Balancei a cabeça. Sim, eu achava que você era só mais um técnico bom de serviço. Mas teimoso. Ele suspirou. Agora entendo por que a dona Marta te escolheu. Porque eu sirvo bem como boi de piranha? Roberto deu um sorriso cansado. Não. Ele olhou pelo vidro da UTI. Porque você ainda sente dor quando vê os outros sofrerem. Aquela frase me deixou mudo. Nisso, o celular do Marcelo tocou. Ele atendeu, ouviu por menos de 1 minuto e sua expressão mudou drasticamente. O quê? Ele desligou e olhou para mim. O Carlos desapareceu. Gelei. Como assim? Ele não estava retido pela auditoria? Alguém com muita influência assinou um termo para levar, para um depoimento externo e perdemos o contato. Entendi na hora. Foi o Valdir. Um cara covarde, como o Carlos, se fosse pressionado, entregaria todo o esquema. Então, ou ele ia ser silenciado permanentemente ou mandado para muito longe. Marcelo me encarou. Eu acho que o Carlos tinha um seguro de vida. Como assim, provas? Sim, porque antes de perder o sinal, o celular dele ligou para o nosso ramal de denúncias por exatos 30 segundos. Marcelo tocou um áudio no próprio celular. A voz do Carlos, tremendo de pânico, soou. No cofre da minha sala tem um, e a ligação caiu. Senti um calafrio. Carlos tentou entregar o jogo antes de sumir. Marcelo foi direto. Você tem coragem de voltar na empresa comigo agora? Entendi o recado. Se havia provas no cofre, tínhamos que pegar antes que os capangas do Valdir limpassem tudo. Mas no mesmo momento, minha mãe segurou meu braço. Você vai sair de novo? Olhei para ela. O olhar da minha mãe me cortou a alma. Era o olhar de quem já estava apavorada demais com a ideia de perder tudo. Sentei ao lado dela. Mãe, se eu não for, amanhã terão outras pessoas na mesma situação que eu. Ela baixou os olhos. A mão magra e calejada dela apertou a minha com força. Mas eu só tenho você, meu filho. Minha garganta deu um nó impossível de engolir. A vida toda eu achei que minha missão era proteger meus pais. Mas só ali eu percebi que quem mais sofria toda vez que eu entrava na linha de tiro eram eles. Minha mãe secou as lágrimas no rosto, enrugado, e assentiu devagar. Vá, mãe. Ela forçou um sorriso. Vá, eu e seu pai te esperamos aqui. No caminho de volta para Faria Lima, uma tempestade torrencial caiu sobre São Paulo. Marcelo dirigia voando baixo. Eu acho que o pessoal do Valdir também tá indo para lá, eu disse, olhando a chuva bater no vidro. E se eles pegarem as provas primeiro? Marcelo riu seco. Aí tanto eu quanto você estamos ferrados. O carro mergulhou na garagem do Vanguarda perto das 19. O prédio estava quase vazio. As luzes dos corredores pareciam mais frias que o normal. Subimos direto para o 12 grau andar. A sala do Carlos estava selada com fita da auditoria. Marcelo usou o crachá master para abrir. Tudo escuro, cheiro de cigarro velho pairando no ar. Fui direto para trás da mesa. O cofre fica embutido aqui. Marcelo iluminou com a lanterna do celular. Sabe a senha? Pensei nos hábitos daquele idiota. O aniversário da Patrícia, a prima da mulher dele que ele promoveu. Digitei. Bip. Clack. O cofre abriu. Lá dentro, só havia uma pasta preta e um celular velho. Assim que peguei os objetos, um som ecoou no corredor. Passos. Muitos passos. Marcelo virou no mesmo instante, o rosto lívido. Pela fresta debaixo da porta, sombras apareceram. Os passos não eram apressados, eram calmos. E isso era o que dava mais pavor. Marcelo desligou a lanterna. A sala mergulhou na penumbra. Uma voz grossa e familiar soou do outro lado da porta. Sabemos que vocês estão aí dentro. Era o Fabão. Ele deu uma risada. Abre a porta, fazer escândalo não vai adiantar nada. Marcelo não respondeu. O silêncio durou 2 segundos e então um estouro violento balançou a porta. Bam! Eles estavam arrombando. Marcelo sussurrou no meu ouvido. Seja lá o que tem nessa pasta. O Carlos achava que era o suficiente para matar alguém. Segura isso com a tua vida. Ele me puxou para a porta lateral que dava para o arquivo morto. Vem. Corremos pelos corredores escuros de prateleiras de aço. Atrás de nós, um segundo estrondo, e a porta principal cedeu. Passos pesados invadiram a sala. Abrimos a porta de emergência e entramos na escadaria. Descemos os degraus pulando de 2 em 2.
o som da chuva batendo nas janelas de vidro da escada, abafando nossa respiração ofegante. No 9º andar, Marcelo parou de repente. Me dá o celular do Carlos. Entreguei. Ele apertou o botão de ligar. Senha. Tenta a data de nascimento dele, falei. Errado. A da Patrícia. Errado. Foi quando me deu um estalo. Lembrei de uma vez que o Carlos estava se gabando bêbado num happy hour sobre o primeiro carro de luxo que comprou quando virou gerente. A placa era o orgulho dele. Falei as letras e os números. Marcelo digitou. Desbloqueado. Havia apenas uma pasta oculta no aparelho, com o nome Seguro. Marcelo abriu. Nós dois congelamos. Eram centenas de arquivos. Áudios, comprovantes de depósitos em contas no exterior, planilhas de comissões, contratos de empresas de fachada e, o pior, vídeos gravados com câmera escondida do Valdir negociando com figurões da diretoria e até mesmo um vídeo num prostíbulo de luxo onde agentes públicos recebiam propina em dinheiro vivo para liberar licenças de obras. Senti um arrepio. Aquilo não era só corrupção corporativa, era uma máfia colossal. Marcelo me olhou. O Carlos guardou isso para chantagear o Valdir se fosse preciso. E cadê o Carlos agora? Marcelo guardou o celular no bolso. Provavelmente morto. Nesse exato momento, o celular que estava na mão do Marcelo tocou. O nome na tela brilhou no escuro da escadaria. Valdir. Ficamos nos olhando por 2 segundos. Marcelo atendeu e colocou no viva voz. A voz de Valdir saiu calma e polida. Já pegaram o que foram buscar? Marcelo não disse nada. Não precisa fingir, disse Valdir. Eu sei que não é o Carlos. O Bruno está aí com você, não está? Apertei os punhos. O que você quer? Te salvar uma última vez? A voz dele era suave. Dei uma risada fria. Você acha que ainda dá para salvar alguém? Sempre dá, respondeu Valdir. Deixa a pasta e o celular na portaria. E acabou. Fim do jogo. A escadaria ficou num silêncio mortal. Perguntei. E o Carlos? Valdir demorou uns 2 segundos para responder. Ele foi muito ganancioso. Aquela frase dita com tanta frieza me gelou a espinha. Ele falava de tirar uma vida como quem fala de varrer o chão. Olhei para a tela do celular e disse, devagar. Sabe qual é a diferença entre você e o Carlos, Valdir? Qual? O Carlos ainda tinha medo de alguma coisa. Você já perdeu a alma faz tempo. Valdir deu uma gargalhada rouca do outro lado da linha. Bruno, cara, quem vive como você vive cansado demais. Pra que insistir? Olhei pela janela da escada, vendo a chuva lavar a cidade de São Paulo. Lembrei do meu pai, das mãos dele cheias de calos. Lembrei da minha mãe na cadeira fria do hospital me pedindo para não ser covarde. Porque eu sussurrei no microfone, se todo mundo abaixar a cabeça e aceitar o seu mundo, como é que as pessoas decentes vão conseguir viver? O outro lado da linha ficou completamente mudo e então desligou. Meia hora depois, Marcelo e eu entramos direto na grande sala de reuniões do conselho. Dessa vez, não havia fuga. Quando as portas se abriram, quase toda a alta diretoria estava lá, convocada emergencialmente por conta do desastre na obra. Valdir também estava lá, sentado no meio da mesa, intocável, como se nada tivesse acontecido. Andei até a mesa e joguei a pasta preta e o celular no centro. A sala começou a murmurar. Marcelo conectou o celular ao telão e então deu play. Cada áudio, cada recibo, cada vídeo do Carlos foi projetado em tamanho gigante. A sala foi engolida por uma atmosfera pesada como chumbo. Conselheiros ficaram brancos. Alguns tremiam as mãos, outros abaixaram a cabeça, apavorados. E Valdir? Ele continuou sentado, imóvel, até que o último vídeo rodou na tela. Era a gravação da reunião no canteiro do Monte Verde 2 semanas antes. No vídeo, o próprio Valdir ordenava a troca do aço por um lote inferior e fora das normas de segurança. A voz dele era cristalina. A diferença do custo a gente divide no esquema de sempre. O silêncio foi absoluto. Roberto socou a mesa com tanta força que os copos tremeram. Valdir. Valdir levantou a cabeça lentamente. Não estava mais sorrindo. Ele olhou em volta e, depois de muito tempo, fixou os olhos em mim. Você ganhou, balancei a cabeça. Não. Eu só me recusei a continuar perdendo para mim mesmo. Dona Marta levantou-se da cabeceira. Ela olhou para todos naquela sala. Sua voz não era de grito, mas cortava o ar. O Vanguarda foi erguido com o suor de gente simples, gente que trabalha de verdade.
Ela pausou. E não para virar um matadouro que troca sangue humano por lucro no fim do trimestre. Ninguém ousou respirar. A Polícia Federal já tinha sido acionada pelo Marcelo enquanto descíamos as escadas. Valdir foi levado da sala sob custódia naquela mesma noite. Alguns diretores também receberam voz de prisão imediata. Saí da sala de reuniões quando já passava da meia-noite. Ao chegar no saguão vazio e iluminado, meu celular vibrou. Era minha mãe. Atendi com o coração na mão. A voz dela estava embargada, mas desta vez, de alívio. Filho. Ele acordou. Fiquei parado no meio do mármore do saguão. Um calor tomou conta do meu corpo, espantando todo o frio que eu senti o dia inteiro. Mãe, põe no ouvido dele. Ouvi uma tosse bem fraquinha, e então, a voz arrastada do meu pai. Filhão. A sua mãe disse que resolveu a confusão lá no trabalho. Olhei para as luzes da Faria Lima lá fora através do vidro molhado de chuva. Sorri. Resolvi, pai. Ele ficou em silêncio por um segundo. Que bom. Você fez a coisa certa, né? Fez? Ele deu uma risada rouca. O meu menino, desde pequeno, nunca fugiu de fazer o certo. Fechei os olhos e chorei. Deixei as lágrimas caírem. Durante todos esses dias, sendo incriminado, ameaçado de morte, arrastado para a lama da pior escoria corporativa, eu quase duvidei de mim mesmo. Mas no fim entendi uma coisa. O cara honesto pode sofrer, pode ficar sem grana, pode ser esmagado. Mas pelo menos quando deita a cabeça no travesseiro, não tem medo de encarar a própria consciência. 3 meses depois, eu assumi oficialmente a vice-presidência de operações e projetos do Grupo Vanguarda. No meu primeiro dia, no novo escritório, com vista panorâmica, coloquei na minha mesa de vidro a mesma garrafa térmica velha e amassada. Camila, que agora era minha assistente júnior, entrou na sala e deu risada. Sério, chefe, o senhor agora é o manda-chuva e ainda usa esse copo feio? Girei a garrafa térmica nas mãos e sorri. É para eu nunca esquecer de onde eu vim. Pela janela, o sol de São Paulo iluminava o topo dos prédios espelhados. Eu sabia que a guerra corporativa nunca acaba, mas há vitórias que não se medem por quão alto você subiu, e sim pelo fato de que depois de tudo, você não esqueceu quem você é. Existem pessoas que passam a vida inteira correndo atrás de dinheiro e status para, no fim, descobrirem que o que mais cansa a alma não é a pobreza, mas viver contra a própria essência. O dinheiro paga a UTI, compra apartamentos de luxo, banca bons restaurantes, mas não compra o silêncio de uma mente em paz na calada da noite. O poder faz os outros baixarem a cabeça para você, mas não garante que seus pais sintam orgulho genuíno do filho que criaram. A vida é como uma travessia num barco lotado. Quando somos jovens, achamos que o sucesso é empurrar todo mundo para chegar na frente. Mas quando tomamos pancadas suficientes, percebemos que a maior riqueza não é o lugar onde você está no barco. É olhar para trás e ver que, na tempestade, ainda existe gente que te ama de verdade. Pais não precisam que os filhos virem donos do mundo. O que eles mais querem é que o filho seja um homem digno, que coma sem precisar abaixar a cabeça de vergonha, que ande na rua sem medo de ser apontado. Um abraço na hora da doença, um domingo com a família reunida na mesa simples, muitas vezes valem mais que qualquer promessa de riqueza. E ser honesto. Nunca foi burrice. Quem tem caráter vai ser passado para trás algumas vezes, vai engolir sapo, vai até parecer que perdeu o jogo, mas o tempo sempre traz a conta. Porque o que segura uma família unida não é o saldo bancário, é a integridade. E o que mantém um homem de pé não é o poder que ele tem, é a retidão da sua espinha. Quem sabe lutar pelos seus pais, quem respeita o próximo e quem não vende a alma na pior das dificuldades, cedo ou tarde, encontra a sua própria recompensa.